Minha vida no Banco Central Valeriano seguia uma rotina monótona e previsível. Todos os dias, às 8 em ponto, eu entrava pela imponente porta de vidro, arrumava minha mesa e me preparava para mais um turno de atendimento. O banco era conhecido por sua clientela seletiva, onde apenas os dignos recebiam sorrisos e atenção especial. Não era uma regra escrita, mas estava estampada nos olhares dos meus colegas, principalmente no do gerente-geral, Daniel Fontes. Ele era o retrato do elitismo, ternos caros, um tom de voz sempre carregado de superioridade e um desprezo quase palpável por qualquer um que não correspondesse ao padrão de riqueza que ele idolatrava. Naquele dia, tudo parecia igual, até que ele entrou. Vi o idoso atravessar a porta de vidro com passos cautelosos, como quem não sabia se deveria estar ali. Ele usava uma camisa de algodão desgastada, um chapéu de palha meio torto e sapatos que pareciam ter enfrentado mais batalhas do que ele mesmo. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Havia uma determinação tímida ali, algo que só quem já lutou muito carrega no olhar. Ele se aproximou do balcão com um envelope pardo nas mãos. Antes mesmo que eu pudesse me levantar para atendê-lo, a presença indesejável de Daniel surgiu como uma sombra. "O que você quer aqui?" Daniel perguntou, com um sorriso forçado que nunca alcançava os olhos. Queria falar sobre um investimento", respondeu o senhor, a voz trêmula, mas educada. Antes que ele pudesse completar a frase, Daniel o interrompeu com um tom ríspido. "Você acha que este é o lugar certo para você? Olhe ao seu redor, meu amigo. Aqui não é um mercado de rua. Saia desse banco agora, seu verme." O salão caiu em um silêncio constrangedor. Meus colegas fingiram estar ocupados, mas vi o desconforto estampado em seus rostos. O senhor hesitou, seus dedos enrugados apertando o envelope. Por um momento, pensei que ele fosse sair, cabisbaixo, levando consigo a humilhação que Daniel havia lhe imposto. Foi então que me movi, antes mesmo de pensar nas consequências. "Espere!" Minha voz cortou o silêncio, surpreendendo até a mim mesma. Os olhos do idoso se voltaram para mim, cheios de surpresa e, talvez, gratidão. Daniel, por outro lado, me lançou um olhar gélido, como se eu tivesse acabado de violar uma lei sagrada. "Eu posso ajudá-lo?" continuei, ignorando o peso do olhar do meu chefe. "Por favor, sente-se comigo por um momento." O idoso olhou de relance para Daniel, que bufou, mas não disse nada. Ele seguiu até minha mesa, ainda segurando o envelope com cuidado. Quando se sentou, notei como suas mãos tremiam levemente. Era o tipo de detalhe que uma pessoa como Daniel nunca notaria, mas para mim, era como uma janela para a alma daquele homem. "Meu nome é Isabela", comecei, tentando colocar um tom de conforto na voz. "Como posso ajudá-lo?" Ele hesitou antes de responder, como se ainda não tivesse certeza se confiar em mim era uma boa ideia. "Meu nome é Benedito. Sou agricultor. Um pequeno agricultor, sabe?" Ele deu um sorriso tímido. "Juntei um dinheiro ao longo dos anos e queria investir. Pensei que esse fosse o lugar certo, mas acho que me enganei." Meu coração apertou ao ouvir aquelas palavras. Ele não estava errado. Para Daniel, aquele banco nunca seria o lugar certo para alguém como Benedito. Mas para mim, era diferente. Eu via algo nele, algo que Daniel jamais enxergaria. "Você não está enganado, Benedito. Vamos encontrar a melhor forma de ajudá-lo", prometi, antes mesmo de saber como faria isso. Enquanto começávamos a conversar, senti os olhos de Daniel queimando em minha direção. Ele estava irritado, eu sabia, mas naquele momento, pouco me importava. Tudo o que eu queria era mostrar a Benedito que ele tinha valor, mesmo em um lugar que tentava a todo custo fazê-lo acreditar no contrário. Quando Benedito começou a explicar seus sonhos e o motivo pelo qual queria investir, senti uma fagulha de esperança dentro de mim. Talvez, apenas talvez, ajudar aquele homem pudesse ser mais do que um ato de empatia. Poderia ser a chance de transformar algo maior. E foi assim que tudo começou. Sentada em frente a Benedito, percebi que estava diante de alguém diferente de todas as pessoas que normalmente atendíamos no banco. Ele falava com uma simplicidade encantadora, mas havia uma firmeza em suas palavras que sugeria anos de luta e trabalho árduo.
Era impossível não sentir empatia por ele. Então, Senhor Benedito, me conte mais sobre o que pretende fazer com esse investimento. Minha voz soava calma, mas, por dentro, eu estava ansiosa para entender sua história. Ele abriu o envelope com cuidado, como se o que estivesse dentro fosse precioso demais para qualquer movimento brusco. De lá, tirou alguns papéis e um pequeno caderno, onde anotações em letra cursiva preenchiam as páginas amareladas. Eu sou agricultor desde que me entendo por gente, começou, ajeitando o chapéu na cadeira ao lado. Tenho um pedaço de terra no interior, onde cultivo café e algumas outras coisas. Foi assim que criei meus filhos e paguei as contas. Sempre fui um homem de economizar. Ele deu um sorriso tímido. Mas nunca soube muito bem o que fazer com o dinheiro além de guardá-lo. Olhei para os papéis que ele havia colocado na mesa. Entre contas bancárias, recibos e rascunhos, estava a história de uma vida de sacrifícios. Havia ali um valor considerável, algo que não combinava com a imagem de homem simples que ele passava à primeira vista. Eu tenho algumas ideias, continuou ele, apontando para o caderno. Pensei em comprar mais terra para plantar, contratar mais gente, talvez até exportar o café, se tudo der certo. Mas, ele hesitou, os olhos fixos nas anotações. Nunca lidei com essas coisas de investimento. Não sei por onde começar. Naquele momento, a visão de Daniel surgiu na minha mente, zombando daquele homem. Você não deveria estar aqui. As palavras dele ecoaram como um lembrete do preconceito que Benedito acabará de enfrentar. Era doloroso imaginar quantos sonhos haviam sido enterrados sob a humilhação de alguém como Daniel. Suas ideias têm muito potencial, Senhor Benedito, respondi, folheando o caderno. Você está no caminho certo. Só precisa de uma orientação para dar o próximo passo. Ele ergueu o olhar, surpreso, como se não esperasse ouvir isso. Aquele momento me fez perceber algo que nunca havia notado com clareza antes. Eu tinha conhecimento e ferramentas que poderiam realmente transformar vidas. Mas o sistema no qual trabalhávamos parecia projetado para ignorar pessoas como ele. O problema é que, bom, depois do que aconteceu ali, não sei se este banco seria o lugar certo para isso, disse ele, suspirando. Olhei ao redor. Daniel estava do outro lado da sala, de costas para nós, gesticulando agressivamente para um colega. Por um instante, pensei em como aquele homem tão cheio de si jamais perceberia a oportunidade que estava perdendo. Mas eu percebia. E isso era tudo o que importava. Eu vou ajudar você, Benedito, declarei, inclinando-me na direção dele, baixando o tom da voz. Não importa o que aconteça, nós vamos encontrar a melhor maneira de transformar seus sonhos em realidade. Os olhos dele se encheram de algo que parecia ser uma mistura de esperança e desconfiança. Não o culpo. Ele provavelmente não estava acostumado com pessoas dispostas a oferecer ajuda sem pedir algo em troca. Passei os próximos minutos revisando as finanças dele, fazendo cálculos rápidos em minha mente e anotando possíveis estratégias em um bloco de notas. A cada ideia, ele assentia lentamente, absorvendo tudo como quem tentava decifrar um novo mundo. Quando terminamos, ele parecia renovado, como se já pudesse enxergar as terras que um dia seriam dele, os trabalhadores que empregaria, e o café que cruzaria oceanos para ser apreciado em outros cantos do mundo. E o que acontece agora? Perguntou ele, guardando os papéis no envelope. Agora, vamos precisar de paciência, respondi, tentando mascarar minha própria ansiedade. Tenho alguns contatos que podem ajudar você com investimentos mais adequados. Vou preparar tudo para que tenha o melhor suporte. Ele apertou minha mão, com força, como quem sela um pacto. Agradeço por acreditar em mim, Dona Isabela. Pouca gente faz isso hoje em dia. Não é só questão de acreditar, Senhor Benedito. É questão de justiça. Enquanto ele se levantava e caminhava em direção à saída, senti uma mistura de orgulho e medo. Sabia que Daniel não deixaria isso passar despercebido. Vi seus olhos se estreitarem quando Benedito cruzou a porta. A forma como ele me olhou depois me deixou claro. Algo estava por vir. Mas, naquele momento, não me importei. A ideia de ajudar Benedito a transformar sua vida me dava coragem suficiente para enfrentar qualquer tempestade.
E mal sabia eu que aquela decisão seria o começo de algo muito maior do que eu jamais poderia imaginar. A partir do momento em que Benedito saiu daquele banco com um sorriso discreto, senti uma chama acender dentro de mim. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa, mas a cada passo que dava, a sombra de Daniel parecia crescer atrás de mim, ameaçando apagar tudo. Passei os dias seguintes revisando mais detalhes sobre os investimentos possíveis para Benedito, sempre às escondidas. No início, eu ainda tentava ser discreta. Colocava os papéis dentro de pastas comuns e me certificava de que ninguém estava olhando antes de enviar e-mails ou fazer ligações. No entanto, minha determinação crescia a cada vez que eu pensava no olhar esperançoso dele ao deixar o banco. Não podia falhar. Mas Daniel era um homem atento, e ele já estava farejando algo. Isabela, preciso falar com você na minha sala. Agora. Sua voz cortou o salão naquela manhã, tão afiada que eu quase senti um arrepio. Respirei fundo e o segui até a sala envidraçada, tentando manter a calma. Ele fechou a porta, o que só fez o ambiente parecer ainda mais sufocante. Daniel cruzou os braços e me encarou por um longo momento, como se estivesse tentando ler minha mente. Quero saber o que está acontecendo. Você tem estado distraída, mexendo em documentos que não dizem respeito à sua função. Ele inclinou a cabeça, o tom de voz carregado de insinuações. Não estou errada, estou? Senti meu estômago revirar. Ele ainda não sabia de nada concreto, mas já estava desconfiado. Não sei do que está falando, Daniel. Estou fazendo o meu trabalho, como sempre. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era algo mais próximo de um aviso. Espero que sim, Isabela. Você sabe como valorizo a eficiência aqui. E também sabe que, neste banco, não há espaço para distrações, ou para quem tenta burlar o sistema. Saí de sua sala com as pernas tremendo, mas com a determinação intacta. Se antes eu tinha dúvidas sobre continuar ajudando Benedito, aquele momento dissipou todas elas. Daniel não apenas desprezava pessoas como Benedito, ele também subestimava pessoas como eu. Nas semanas seguintes, finalizei os planos de investimento para Benedito e entrei em contato com um corretor de confiança. Trabalhei longas noites, revisando números, analisando riscos e montando uma estratégia que fosse segura e lucrativa para ele. Toda vez que Daniel cruzava meu caminho, eu fazia o possível para parecer ocupada com outras tarefas, embora sentisse seu olhar perfurante nas minhas costas. Finalmente, chegou o dia em que entreguei tudo a Benedito. Ele veio ao banco novamente, com o mesmo envelope em mãos, mas agora havia algo diferente nele. Parecia mais confiante, mais ereto. Expliquei todos os passos do plano e como ele poderia começar. Seus olhos brilharam, e ele apertou minha mão com firmeza. Você mudou minha vida, Dona Isabela. Não sei como vou agradecer. Não precisa agradecer, Senhor Benedito. Apenas faça valer a pena. Quando ele saiu, senti uma onda de alívio, mas também de medo. O que aconteceria se Daniel descobrisse o que eu havia feito? Eu estava pisando em terreno perigoso, e o preço por isso poderia ser alto demais. O verdadeiro impacto de minhas ações veio alguns dias depois, quando Daniel fez algo que eu já esperava, mas ainda assim me pegou de surpresa. Começou a monitorar meu trabalho mais de perto. Ele fazia perguntas constantes, analisava relatórios que antes ignorava e, em uma ocasião, até pediu para ver meu computador. Tudo bem por aqui, Isabela? Ele perguntou, inclinando-se sobre minha mesa. Claro, Daniel. Alguma coisa errada? Não, ainda não. Eu sabia que ele estava à caça de algo, mas eu não podia deixá-lo vencer. Enquanto isso, pensava em Benedito e torcia para que seu plano estivesse funcionando. E funcionou. Algumas semanas depois, recebi um telefonema inesperado. Benedito, com uma voz eufórica, me contou que os primeiros resultados dos investimentos tinham superado todas as expectativas. Ele já estava vendo um retorno significativo, e suas ideias estavam se expandindo mais rápido do que ele imaginava. Desliguei o telefone com um sorriso nos lábios, mas a tensão ainda pairava sobre mim. Daniel ainda estava por perto, sempre à espreita, e eu sabia que era uma questão de tempo até que ele tentasse me derrubar. Eu só não sabia que, em breve, a maré mudaria completamente. E dessa vez,
Seria Benedito quem traria a maior surpresa de todas. Benedito nunca fora um homem de aparências, mas daquela vez, parecia ainda mais diferente. No banco, ele entrou com um ar de confiança que não passava despercebido. Seus olhos pareciam ter um brilho diferente, como se carregassem o peso de uma mudança iminente. Quando ele caminhou em direção ao balcão, eu estava pronta para encontrá-lo novamente. Mas desta vez, havia uma expressão determinada no rosto dele que me fez sentir um frio na espinha. Isabela, você precisa ouvir isso, disse ele, sem rodeios, quando finalmente parou diante de mim. Seus dedos enrolavam a alça de um saco de papel pardo, e parecia que ele estava segurando um segredo muito importante. Engoli em seco, ansiosa para saber o que ele tinha a dizer. Havia algo diferente na maneira como ele se comportava, como se a transformação que ele havia vivido tivesse lhe dado uma nova perspectiva. Vamos entrar na sala de reuniões, sugere, gesticulando para a porta ao fundo. Parece que vamos precisar conversar mais. Assim que fechamos a porta atrás de nós, ele despejou tudo sobre a mesa, documentos, contratos, e uma pasta cheia de papéis que parecia transbordar com informações importantes. Meu coração acelerou. O que ele estava planejando? Isabela, você não imagina o que eu consegui, começou ele, com um sorriso largo e orgulhoso. Nós vamos mudar as regras deste banco. Fiquei em silêncio, esperando que ele explicasse. Benedito parecia excitado, como uma criança que acabará de descobrir um tesouro. Eu comprei o banco, anunciou ele, com uma voz triunfante. Com o retorno que tivemos nos últimos meses, consegui adquirir ações suficientes para assumir o controle. Agora, este banco é meu. E adivinha quem vai ser minha principal parceira de negócios? Minha respiração ficou presa na garganta. Uma mistura de choque e excitação me invadiu. Era impossível ignorar o impacto daquela reviravolta. Benedito, o humilde camponês, agora estava no comando de uma das maiores instituições financeiras da cidade. E ele não estava só, havia algo mais nisso, algo que parecia pessoal. Você comprou o banco? Perguntei, incapaz de esconder a surpresa na voz. Sim, Isabela, ele respondeu, como se já esperasse essa reação. E você vai ser minha primeira indicação para ajudar a reformar tudo aqui dentro. Olhei para ele, tentando processar as palavras. Era o plano que havíamos bolado meses antes, agora realizado com um sucesso impressionante. E era a prova de que nunca deveríamos subestimar alguém só por suas roupas ou origem. Benedito estava disposto a mudar tudo, a começar por Daniel. E o Daniel? Perguntei, pensando nos problemas que ainda restavam. O que vai acontecer com ele? A expressão de Benedito ficou séria. Ele lançou um olhar sombrio para o lado, onde Daniel ainda passava por ali de vez em quando, observando-nos de longe. Daniel não sabe ainda, disse ele, a voz carregada de tensão. Ele não esperava essa reviravolta. Agora, ele está no lugar errado, na hora errada. E nós vamos deixá-lo saber disso. Eu não sabia se estava pronta para isso. A perspectiva de Daniel descobrir que seria demitido, especialmente de uma maneira tão pública, me deixava desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, sabia que era necessário. Daniel não estava apenas no caminho de Benedito, ele também representava um sistema corrupto que precisava ser desmantelado. E o que você espera de mim? Perguntei, determinada a não ser apenas uma espectadora passiva nessa mudança. Benedito sorriu. Parecia mais relaxado agora, como se a responsabilidade finalmente estivesse no lugar certo. Eu quero você ao meu lado, Isabela. Precisamos de alguém que conheça as engrenagens deste banco melhor do que ninguém. Eu confio em você. E você pode fazer a diferença. O peso dessas palavras me atingiu como um soco. Eu nunca imaginara que minha jornada aqui chegaria a esse ponto. Desde aquele primeiro encontro com Benedito, havia um fio de esperança, e agora, essa esperança estava prestes a se concretizar. Então, o que devemos fazer primeiro? Perguntei, ansiosa para que a transformação começasse de fato. Benedito me olhou nos olhos e, pela primeira vez, eu vi um líder nascer em frente aos meus olhos. Ele estava pronto para assumir o controle e não apenas restaurar a ordem, mas criar algo completamente novo. Primeiro, vamos começar limpando as fileiras.
Tirar quem não serve mais. Reformar o que precisa ser reformado. Esse lugar vai ser diferente, Isabela. E nós vamos fazer isso acontecer. Com uma sensação de empoderamento que eu não sabia que tinha, aceitei sua proposta. Porque agora, mais do que nunca, eu sentia que tínhamos a oportunidade de transformar não apenas um banco, mas um sistema inteiro. E isso começava por nunca subestimar as pessoas e, especialmente, nunca deixar que elas se subestimassem. O banco era diferente agora. As paredes, antes rígidas e frias, haviam se transformado em um espaço aberto e acolhedor. A atmosfera era eletrizante com a promessa de novas possibilidades. Benedito e eu passamos semanas discutindo mudanças, desafiando as velhas tradições e criando novas diretrizes. Tudo estava sendo repensado, desde a forma como os clientes eram tratados até as políticas internas. Eu finalmente tinha um propósito claro: fazer parte de uma transformação, não apenas no banco, mas no próprio sistema financeiro da cidade. Daniel ainda rondava o prédio, mas sua presença era cada vez mais isolada. Ele havia sido afastado do gerenciamento diário, colocado em um canto de escritório de canto que parecia mais uma prisão de um só cômodo do que um espaço de trabalho. Benedito não havia tomado uma decisão definitiva sobre seu futuro ainda, mas o clima pesado fazia com que todos soubessem que seu tempo ali estava prestes a acabar. Era uma questão de tempo até que ele fosse forçado a sair. Eu me mantinha focada. Cada novo desafio era uma oportunidade para provar que minha experiência não havia sido desperdiçada. Trabalhei de perto com Benedito, guiando o processo de mudança e aprendendo como um verdadeiro líder toma decisões difíceis. Era um mundo completamente diferente daquele em que eu costumava viver, e eu me senti revigorada com as oportunidades à frente. Mas então, uma noite, recebi um telefonema inesperado. Era minha mãe, preocupada com o silêncio que eu mantinha nos últimos tempos. Ela ainda não sabia de tudo o que havia acontecido, e enquanto eu tentava explicar, percebi como minha vida havia se desviado do curso normal que ela esperava. Isso me fez pensar no caminho que havia escolhido e nas pessoas que havia deixado para trás. Isabela, eu só quero saber que você está bem, minha mãe disse, a voz trêmula. Não importa o que você esteja fazendo, só quero que seja feliz. Essa frase me atingiu de forma profunda. Eu nunca havia me sentido completamente à vontade com o caminho que escolhi. O banco, os desafios com Daniel, o recomeço com Benedito, tudo parecia um borrão intenso de decisões difíceis e pressões constantes. Mas agora, com a perspectiva do fim à vista, comecei a entender o que minha mãe queria dizer. Esta era minha chance de recomeçar. Estou bem, mãe, respondi, tentando manter a voz firme. Estou exatamente onde preciso estar. Depois daquele telefonema, algo mudou dentro de mim. Comecei a ver cada dia como uma nova oportunidade, uma chance de reparar erros e criar algo genuinamente significativo. Benedito me deu espaço para crescer e evoluir como profissional e como pessoa. Ele me via como uma parceira verdadeira, alguém capaz de contribuir não apenas com mudanças administrativas, mas também com uma nova visão de liderança. Enquanto isso, os resultados dos investimentos de Benedito continuavam a surpreender. Com a nova política de transparência e respeito aos clientes, o banco se tornava um modelo na cidade. Benedito sabia que estava construindo um legado, e eu fazia parte disso. A sensação de pertencimento e realização era palpável. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelos corredores, Benedito parou ao meu lado. Ele me olhou nos olhos e disse: Isabela, quero agradecer por tudo que você fez. Esta transformação não teria sido possível sem você. Eu sorri, sentindo um calor inesperado crescer dentro de mim. Era gratificante saber que minhas escolhas e minha dedicação haviam sido reconhecidas. Eu estava longe de ser uma heroína, mas finalmente sentia que minha jornada estava se alinhando com meu verdadeiro propósito. Daniel finalmente recebeu a notícia de sua demissão. A transferência para uma cidade menor foi anunciada com um leve toque de cinismo. Ele ainda tinha alguma influência financeira, mas ninguém mais o respeitava como antes. Benedito nunca foi vingativo, mas sabia que essa mudança era necessária para que o banco pudesse crescer. E eu sabia que, mais do que nunca, precisava afastar de vez as sombras do passado.
Enquanto tudo se encaixava, eu refletia sobre o que Benedito me disse uma vez: nunca subestime as pessoas. Cada um tem seu valor e potencial para surpreender. Isso parecia mais verdadeiro do que nunca agora. E não apenas para Benedito e Daniel, mas também para mim. Eu havia provado a mim mesma que minha história não acabava com uma mulher humilhada, mas sim com uma mulher determinada a transformar seu destino. Finalmente, percebi que essa era a verdade por trás de cada recomeço. As adversidades não eram obstáculos para se escapar, mas oportunidades para crescer. Com Benedito ao meu lado, eu tinha a chance de recomeçar. Não apenas como uma funcionária ou parceira, mas como uma mulher que aprendeu que, no fim das contas, o que importa é quem você se torna depois de todas as tempestades. Assim, enquanto olhava para o horizonte, com o banco transformado e um futuro brilhante à vista, senti uma paz que nunca havia sentido antes. Uma paz que veio do entendimento de que, às vezes, nossas maiores lições vêm do passado, e que mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre um caminho para um novo começo.